Muito boa tarde, caro espectador da Ângelos TV. Bem-vindo a mais um nosso programa da nossa rúbrica semanal Olhar o Mundo Missionário. Certamente já repararam que cada vez mais que a gente vai caminhando, já vamos no 9º episódio já, e certamente ides percebendo que estes testemunhos que nos são apresentados são testemunhos que vale a pena ouvir lá em casa e que certamente nos identificam também com a nossa fé e nos incentivam também a melhores caminhos de missão e de crença. Hoje vamos ter presente aqui mais uma jovem, a Catarina, que vai estar connosco e vai nos apresentar também a sua experiência de voluntariado. A Catarina é uma jovem que é portuguesa, que nasceu em Portugal e que atualmente é responsável pelo voluntariado missionário da Fé e Cooperação, que é uma ONG em Portugal que procura formar e preparar e capacitar todos aqueles jovens, homens e mulheres que queiram partir em missão. Catarina, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa Olhar o Mundo Missionário e certamente a sua experiência hoje vai ser mais uma experiência deste toque e deste gosto pela missão. Antes de chegarmos ao trabalho que realiza hoje, atualmente, em Portugal, permita-me que lhe pergunte como é que foi o seu trajeto de infância, de jovem e onde começou a nascer assim esta paixão pelo serviço ao outro, por que não dizer pela missão. Eu acho que desde sempre em casa tive um maior exemplo de missão, que são os meus pais. O meu pai sempre trabalhou fora e sempre para dar uma boa vida aos seus filhos, sempre abdicou de si para dar a nós. E a minha mãe é a maior missionária que eu conheço. O exemplo de vida dela e de entrega tanto aos filhos como a todos aqueles que a rodeiam é de facto um exemplo. E eu sempre sonhava assim ser como a minha mãe, um bocadinho, porque nunca é possível sermos totalmente, mas ser um bocadinho como a minha mãe. Tive uma infância normal, com a catequese normal. Os meus pais não são pessoas de frequentar a igreja, são católicos, mas não são, com exceção dos casamentos, funerais e batizados, como eles dizem, não são assíduos, mas sempre fizeram questão de dar uma educação cristã aos filhos. Então eu fiz a catequese normal, o crisma, já na faculdade recebi o sacramento do crisma e depois conheci, quando estava no 12º ano, o meu professor de Educação Moral e Religiosa Católica, que é também o nosso pároco, desafiou-nos a fazer uma experiência de verão, nas férias de verão, numa casa de saúde. Mas na altura ele disse que era uma casa para idosos. Eu fiquei muito entusiasmada, sempre gostei muito de idosos. Os meus avós, sempre na fase final das suas vidas, viviam connosco nas nossas casas. E eu fui, mas depois cheguei lá, eram doentes mentais. Era uma casa de irmãs, que logo aí já nos assustava enquanto jovens, não é? Por todas as coisas que nós vamos ouvindo na nossa sociedade e que achamos que são verdade. E eu estava um bocadinho receosa e fiz essa experiência de uma atividade hospitaleira. Foram 10 dias de entrega e serviço aos doentes mentais e foi um bocadinho a partir daí que eu decidi que 10 dias era só o início e que não chegava e tinha muito mais para dar. E se tanto me era dado, se eu tinha tantas bênçãos na minha vida, diariamente, se tinha uma família fantástica que me ama e que tudo fazia para nada me faltar, por que não? Também eu dar um bocadinho de mim aos outros, principalmente aos que estavam mais longe, mas nunca esquecendo daqueles que tenho mais perto. E aos 16 anos, essa experiência que teve com os doentes de saúde mental, que é um voluntariado muito típico e bastante contextualizado numa realidade nos dias de hoje que não é fácil. Sim. Como é que foi esse contacto com talvez os pobres mais pobres da nossa sociedade, aqueles que são doentes mentais? Foi difícil. Os primeiros, eu tinha acabado de fazer 17 e fiz os meus 18 anos numa atividade hospitaleira e o meu primeiro impacto foi um choque, porque a verdade é que o doente mental pode ser qualquer um de nós. Nós hoje estamos aqui e não temos qualquer problema a nível emocional, mas amanhã aquela pessoa posso ser eu. E acho que é isso que nos assusta. É o confronto com aquilo que eu posso vir a experimentar e a viver. Ao mesmo tempo foi um desafio, porque o fundador das Irmãs Hospitaleiras, do Sagrado Coração,
São Bento Meni dizia que uma pessoa vale mais que o mundo inteiro. E acho que esta frase foi assim um bocadinho que me deu alento na primeira experiência e que depois me orientou e ainda hoje me orienta em todos os anos que fiz voluntariado naquela casa. Porque se nós olharmos para o outro como pessoa, se nós não virmos... Ou seja, nós quando olhamos para um doente dizemos logo, é doente, tem um problema mental. Não, ali nós aprendemos a olhar para eles como pessoas. A primeira coisa que eu pergunto quando vou a esta casa e encontro alguns destes utentes é: como é que te chamas? Aquela pessoa tem um nome, aquela pessoa tem uma história. E é isso que é importante. A sua doença, para mim, é vista como se fosse uma peça de roupa, que é um acessório, não é nada que marca ou que determina que pessoa é aquela. E isso foi assustador depois no regresso fora dos muros da casa de saúde, porque lá dentro é muito fácil ser hospitaleiro. Todo o ambiente, o testemunho de vida das irmãs, o testemunho de vida dos colaboradores e dos voluntários da casa, é muito fácil. Quando chegamos cá fora, ser coerente com o que aprendemos lá dentro é um desafio. Mas foi um desafio que eu aceitei, que Deus colocou-me este desafio e mudou a minha vida com esta primeira experiência. Fui abraçando, continuei durante, creio que 10 anos, naquela instituição. A fazer essa experiência na saúde mental. Sim. Entretanto, veio à universidade, fez a sua formação, houve uma mudança de curso pelo meio, um reajustamento. E no meio universitário, como é que você viveu, digamos, também a sua fé e, ao mesmo tempo, também esta capacidade de doação ao outro? O meio universitário é um desafio para viver a fé. Logo eu quando fui para a faculdade, queria muito ser professora. Eu tinha alguns professores que ainda hoje considero que são quase ídolos pela sua dedicação e entrega, e eu queria muito ser professora como eles. E fui para a faculdade e encontrei um mundo em que quem fala de Deus, ou quem diz eu hoje não vou convosco porque vou à missa, não é excluído, mas é quase. Mas eu lembro-me que houve uma irmã que me disse uma vez, mas é aí que tens de ser forte, é aí que tens de ir. E a verdade é que há alguns dias alguns dos meus colegas também iam comigo. Continuei a viver a minha fé com toda a dificuldade que tinha naquele meio, mas sempre tendo presente que a nossa vida é um dom de Deus. E esteja eu na faculdade, esteja eu à noite num bar a beber uma cerveja com os amigos, Deus está ali e estará sempre e nunca me vai virar as costas. Era muito isso que eu tentava transmitir. Às vezes não é tantas palavras, não é? É mais a nossa maneira de estar e de ser. Eu sou incapaz de, ainda hoje, de alguém me pedir ajuda ou de eu ver que alguém precisa de ajuda e eu não deixar imediatamente o que estou a fazer para ajudar essa pessoa. Isto é a pessoa que sou, foi o exemplo que sempre tive em casa. Depois decidi mudar de curso, depois de uma experiência de missão que tive no terreno, porque já não chegava. Eu queria ser professora só se fosse lá em África, que é muito bonito, mas às vezes não é possível ser assim. Então eu costumo dizer que nessa fase eu mudei de curso, eu mudei de amigos, mudei de vida e passei a viver ainda mais a entrega à fé. Acho que também foi nós percebermos que a muitos quilómetros de distância, mas aqui tão perto, não é? Porque estamos a falar, por exemplo, da realidade de Moçambique, que é uma realidade que não fica assim tão longe de Portugal. Há pessoas a viver de forma tão diferente. Eu não me importava de sair à noite com os meus colegas na faculdade e gastar 50 ou 60 euros, naquela altura ainda eram contos, portanto 5 ou 6 contos, em bebidas ou jantares, ou comprar, entrava num centro comercial, eu tinha de comprar tudo, mesmo que não precisasse, e depois ficava lá, guardado. E perceber que há pessoas que não têm sequer a possibilidade de ir à escola, quanto mais à universidade, quanto mais de sair à noite. Não é? Isso muda-nos bastante e mudou muito a minha vida. Então, Catarina, vamos agora então às experiências missionárias de fundo, como disse. Foram várias, eu vou elencá-las e depois a Catarina vai também explicar-nos um pouquinho como é que foi esse percurso, olhando este mundo missionário a partir de realidades diferentes. Iniciou em Moçambique, passou por Timor-Leste, esteve no Brasil
e em Portugal também é terra de missão. Podem-nos fazer um bocadinho o seu percurso de experiência missionária através destes contextos e realidades diferentes? Primeiro comecei em Portugal, como já referi, que fiz voluntariado, primeiro campos de férias, depois fui animadora de grupos, depois voluntária e depois responsável de voluntariado na Casa de Saúde da Idenha. Essa para mim é a minha base e é o meu ponto de partida e será sempre o meu ponto de chegada. Ninguém pode ser missionário lá fora se não formos cá dentro. Às vezes esquecemos disto. E aí eu aprendi o que é doação, o que é entrega, aprendi o que é hospitalidade e o que é abdicar de nós para ser com o outro. Isto parecem só palavras bonitas, mas a verdade é que mudaram de facto a minha vida e ainda hoje a minha vida é regida por estes valores hospitaleiros. Depois eu tinha uma amiga que conheci na Juventude Hospitaleira, um movimento de jovens criado pelas Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração, Jesus e pelos Irmãos São João de Deus. Essa minha amiga era membro da Juventude Hospitaleira e desafiou-me a ir com ela para Moçambique com as Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria. Isto foi um convite que me chegou um dia ao fim do dia, por telefone. Ela ligou-me: olha, queres ir para Moçambique? Um mês? Eu disse: olha, por que não? Mas sem pensar muito no que é que estava a dizer. Mas eu sempre fui assim, sempre fui de não hesitar muito quando, de facto, se me sinto chamada a ir, por que não? Porque é que é de ir para a praia durante um mês e se posso ir por uma experiência destas? Fui para Moçambique e em Moçambique eu encontrei uma realidade que eu achava que não existia. Que eram crianças a morrer à fome, eram crianças e famílias a morrer vítimas do vírus da SIDA, por exemplo, pessoas sem qualquer acesso à água potável ou à saúde, que é uma coisa tão básica que nós aqui, na nossa realidade, podemos queixar-nos muito, mas a verdade é que nós temos acesso a tudo. Pessoas que tinham de caminhar 4, 5, 6 horas para ter o que eles chamam a loa, que é um leite que leva uns nutrientes lá dentro. E nós aqui caminhamos 10 minutos e já achamos que é muito longe e vamos de carro a todo lado. E eu também o faço agora, no dia-a-dia, como é óbvio. E isso fez-me partir o coração. Foi uma realidade, então, bastante dura. Foi. Um embate grande. Foi um choque muito grande, porque eu acho que não ia devidamente preparada para aquilo que ia encontrar. Nós tivemos 3 ou 4 reuniões em que se falou da realidade, mas eu não ia preparada para aquele impacto. E na altura, tinha um sobrinho pequeno e punha-me a pensar como é que seria se a minha irmã tivesse de caminhar 5 ou 6 horas para ter um copo, que é o nosso copo agora do pequeno almoço, para dar ao meu sobrinho, e seria tudo o que ele comia naquele dia. Foi muito difícil, foi duro emocionalmente, mas também foi um momento de muito crescimento. E foi um ponto de viragem com toda a certeza, porque foi quando eu voltei de Moçambique. Foi uma experiência curta, foram 35 dias. Foi quando eu mudei tudo na minha vida. Foi quando eu cheguei a casa e disse aos meus pais que eu quero mudar de curso. Eu estudei em Évora os primeiros anos e basicamente andei a gastar tempo e dinheiro aos meus pais que tanto se sacrificaram para poder pagar os meus estudos. E voltei e disse: olha, eu quero mudar de curso. Eu deixei aquela vida boémia, aquela vida materialista, fui abdicando aos poucos. Não é de repente, obviamente, porque as pessoas também não entendem a nossa mudança. E neste processo de mudança fui mudando de amigos. Fui percebendo quem de facto estava pela vida boémia ou quem de facto estava pela pessoa que sou. Fui fazendo caminho, fui para outra universidade, fiz o curso nos anos que tinha de fazer, todas as disciplinas à primeira, porque não era uma questão de não ter a capacidade para o curso, era a questão da vida que levava. E propus-me à Juventude Hospitaleira a partir. Na altura não disse para onde, nem só dizia que pelo menos um ano, porque um mês é o que nós demoramos a aterrar. Pelo menos, se quisermos fazer alguma coisa bem conseguida. E então veio uma experiência mais longa em Timor-Leste. Em Timor-Leste, sim. Os irmãos e as irmãs têm missão em Moçambique ou em Timor-Leste.
E na altura eu disse, olha, eu vou para onde fizer mais falta, porque não tenho qualquer impedimento, portanto, irei para onde vocês me enfiarem. Acabei por ir para a casa dos irmãos de São João de Deus, em Timor-Leste, o que foi uma surpresa também, porque todo o meu percurso em Portugal foi feito com as irmãs, e depois fui para a casa dos irmãos, e foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, até hoje. Timor-Leste, a missão dos irmãos fica em Laclubar, bem no meio das montanhas, com uma estrada, não sei se pode chamar assim, mas com um caminho que num carro particular demora pelo menos 4 a 5 horas a fazer 100 km para lá chegar, mas que quando nós entramos sentimos de facto que estamos num pedaço de céu. É uma língua diferente, tive de aprender a língua oficial de Timor-Leste, que é o Tetum, apesar do português também ser a realidade local, é que não se usa. Acabei por ir dar aulas, porque as coisas acabam sempre por... Deus não faz nada ao acaso, não é? Acabei por ir dar aulas da disciplina que eu menos gostava, que era Sociologia, e percebi as grandes diferenças de tudo. Vivi os primeiros meses sem água, não tínhamos qualquer água. Creio que só mais para a frente, só no segundo ano, é que já tínhamos então água a correr da torneira, mas que não podíamos também beber. Não tínhamos eletricidade. Havia um gerador da aldeia que era ligado 4 horas por dia, creio eu, e às vezes falhava, porque se variava uma peça, podia demorar 2 a 3 meses a comprar-se a nova peça, porque é toda outra logística, a maneira de ser das pessoas, a maneira de nos acolher, de nos receber na sua casa, sem nos conhecer de lado algum. O timorense tem um grande gosto pelo português e pela realidade de Portugal, não é? Tem um grande gosto pelos missionários. Pelos missionários. Eu não diria generalizando o português, não é? Porque há portugueses e portugueses, como em todas as nacionalidades. Mas os missionários são muito bem acolhidos pelo timorense. E depois, nós, enquanto jovens hospitaleiros, quando estamos em missão, vivemos segundo os valores de São João de Deus. A pobreza, um estilo de vida modesto, a porta sempre aberta, a qualquer hora, para quem de nós precisar e disponíveis para quase tudo. Obviamente que nós temos de ter noção também dos nossos limites e das nossas capacidades. Eu não posso dar vacinas, porque eu não sou enfermeira, mas posso auxiliar alguém que está com receio de levar uma vacina. Posso ficar ali, posso acompanhar. O momento da morte de um ente querido também é um momento em que nos requisitam muito pela presença e pela oração. E acolhem-nos como se nós fôssemos da família. Da família. Eu fui por 1 ano e acabei por ficar 2. E ao fim dos 2 anos, eu recordo as palavras do Sr. Malaquias, que era como um selador da aldeia, em que me dizia, eu sinto como se a minha filha fosse embora. Porque, de facto, criou-se uma ligação muito grande. Há sempre uma empatia grande que se tem com o missionário, com a missionária que chega. Nós podíamos estar aqui a falar uma tarde inteira sobre Timor-Leste, mas o tempo corre, não é? Sim. Gostaria agora de voltar um pouquinho ao seu trabalho atual. Na ONGD, não é? Exatamente. Fé e Cooperação, em que você é responsável pelo voluntariado. O que é que pensa sobre o voluntariado missionário, a sua importância e o trabalho que tem dessa preparação de quem tem o gosto de partir? A FEC entrou na minha vida numa surpresa, porque depois de Timor fui 1 ano para o Brasil num outro projeto e quando regressei estava meio a dar um tempo, porque aterrar e voltar a viver no nosso país é difícil. Então os meus pais deram uma facilidade de ficar um tempo em casa até perceber o que é que queria fazer. E de repente aparece uma proposta de emprego, candidatei-me, fui escolhida para um estágio profissional na altura. E a FEC é uma ONGD que trabalha diversas áreas, em Portugal, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, nas áreas de educação para o desenvolvimento e advocacia social e nas áreas da cooperação para o desenvolvimento. E além de todo o trabalho que faz, o que mais me cativa na FEC é o lado humano. Somos uma fundação que luta pela dignidade humana. Todo o nosso trabalho é em prol da dignidade humana. Quando fiquei com a área do voluntariado missionário foi um privilégio, porque estar deste lado,
a ver os que se preparam com os mesmos medos, as mesmas inquietações, os mesmos desejos, às vezes as mesmas motivações. É um trabalho desafiante. E neste campo nós coordenamos uma plataforma de voluntariado missionário que tem 61 organizações e são voluntários que vêm de norte a sul, que participam nas 5 sessões anuais de formação que nós proporcionamos. E eu vejo cada vez mais este número de voluntários a crescer. Cada vez mais o testemunho de vida que dão, além fronteiras ou adjuntas, como nós costumamos dizer, está de facto a mudar o mundo. E às vezes nós queremos fazer grandes mudanças e vamos todos com grandes projetos e o que vamos vendo é que com pequenos passos que se vão dando nesta área, vamos efetivamente mudando o mundo e a vida das pessoas. E é assim que eu vejo o voluntariado missionário. É ir ao terreno, estar com as pessoas, ser com as pessoas, muito mais do que fazer isto, fazer aquilo, Às vezes temos uma lista interminável de tarefas, como também temos no nosso dia-a-dia, mas é ir e estar e dar o melhor de nós àquelas pessoas que nos recebem, como se família fôssemos. E assim vamos mudar o mundo. E depois regressar e continuar o trabalho. Porque uma das ONGs que faz parte da nossa rede, que conhece, a Sol Sem Fronteiras e os Jovens Sem Fronteiras, tem um lema que eu acho que é isso que define muito o voluntariado missionário. Estar perto dos que estão longe, sem estar longe dos que estão perto. Daí nós podemos falar de um voluntariado que se faz perto de casa, nas instituições, Sim. como esse além fronteiras, não é? Exatamente. Os nossos espectadores que nos seguem lá em casa são pessoas que também gostam de se voluntariar. O que é que a Catarina diria às pessoas que nos seguem? Como podemos hoje voluntariar-nos por causas nobres, causas até de serviço, de solidariedade, num dos pilares hoje que hoje muito se fala, que é o voluntariado? A primeira coisa que acho que é preciso ter atenção é que o voluntariado é um compromisso. Nós não podemos, no momento, querer ser voluntários de uma instituição e no dia a seguir mudar de ideias. Porque as pessoas que fazem parte dessa instituição, seja cá, seja lá, contam com a nossa presença a cada dia. E se nós mudarmos de ideias, estamos a mexer com a vida dos outros, e não é só a nossa vida. Depois, também é perceber o que é que eu tenho para dar. Porque às vezes é muito bonito e mesmo no meu círculo de amigos, às vezes, eu gostava tanto de ir para os Médicos Sem Fronteiras, mas eu não percebo nada de saúde. Não faz muito sentido, não é? Então, entrar numa área que, de facto, nós tenhamos alguma coisa para dar. E ir de coração aberto. Em qualquer instituição em que se queira ser voluntário, independentemente do trabalho que nos é pedido, é ir sempre de coração aberto e disposto a dar o melhor de nós. E nós, enquanto FEC, estamos disponíveis sempre para auxiliar nessa procura por uma instituição. Os nossos contactos estão sempre disponíveis. Pode deixá-los aqui, se quiser, ou o vosso e-mail, basta ir ou ao o telefone, nosso... ou o site. O telefone ainda não sei, que nós mudámos de sede há pouco tempo e não sei de cor, mas basta ir a www.fecongd.org e na parte da equipa tem o nome da pessoa e o contacto de cada área. No caso do voluntariado missionário, vão encontrar o meu contacto, o meu e-mail, e podem escrever. Eu nunca deixo ninguém sem resposta. Aliás, a nossa equipa nunca deixa ninguém sem resposta. Podemos é demorar, mas estamos sempre disponíveis. E também no nosso Facebook. Hoje em dia, quem não está no Facebook diz que não existe, e nós estamos lá também partilhando um bocadinho daquilo que é o nosso trabalho. E através das mensagens no Facebook também podem entrar em contacto connosco, a procurar Fé e Cooperação, e estamos sempre disponíveis para ajudar nessa busca. Nós não enviamos voluntários para fora, mas estamos disponíveis para os auxiliar a encontrar a organização, tanto cá como lá fora, para seguir esse projeto. E, muito importante, ninguém queira ir para fora sem fazer voluntariado cá dentro e ninguém queira partir sem fazer formação. Porque depois o choque é muito grande e podemos não aguentar. Catarina, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, Olhar o Mundo Missionário, e com certeza que vai receber alguns e-mails dos nossos espectadores que nos seguem e que ficaram com este bichinho que é sempre o voluntariado missionário. Caro espectador, muito obrigado por nos ter acompanhado mais uma vez
neste nosso programa e perceber que hoje um dos pilares assentes de uma sociedade é o voluntariado, e quando é voluntariado missionário tem toda a razão da nossa crença, da nossa fé, do nosso serviço e da nossa capacidade de entrega ao próximo e ao nosso irmão. Voltamos a ver para a próxima semana e contamos consigo para nos seguir com atenção e perceber que este mundo pode ser olhado de várias maneiras e de várias formas. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.